Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Bom, acho que a gente já pode iniciar aqui. Bom, eu sou a Marilda, gerente comercial aqui da Eval, e agradeço muito a presença de todos vocês aqui hoje. Para aqueles que ainda não nos conhecem, né, a Eval está há mais de 20 anos oferecendo aí soluções de cibersegurança, proteção de dados para diferentes segmentos. E hoje nós estamos aqui com o nosso parceiro Imperva, que também é referência no mercado, né, quando a gente fala de soluções e soluções de cibersegurança como um todo. Uma das principais dores, né, que foram compartilhadas pelos nossos clientes é a preocupação com ataques. E dessa vez nós promovemos esse webinar para falar sobre esse tipo de ataque que é muito presente e que nem todos sabem, né, como se proteger, que são os ataques de bad bots. Então, para conduzir esse webinar aqui comigo e compartilhar todo esse conhecimento, nós vamos contar com o apoio do Andres Moore, que é o Senior Sales Engineer da Imperva. E fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, tem um espaço aqui para perguntas e respostas. Nós vamos respondendo ao longo do webinar e as que a gente não conseguir responder no webinar, depois a gente vai mandar por e-mail as respostas para vocês, então fiquem tranquilos que todas vão ser respondidas, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra aqui para o Andres. À vontade, Andres. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Vamos abrir aqui a apresentação rapidinho. Bom, o objetivo aqui é falar um pouco da proteção que a Imperva entrega pelo lado do WAP, que é a proteção de bots API. Um pouquinho de contexto pelo lado da solução da Imperva. A gente tem mais de 20 anos no mercado com soluções, inicialmente WAF e DAM DVF on-prem, né? Isso teve uma evolução em cloud. Hoje em dia, a maioria dos serviços funcionam em cloud. Lógico, temos também os serviços on-premise, tem clientes que têm mistura de serviços, né? Sobretudo para a apresentação de serviços on-premise, né, que precisam ter uma proteção de WAF, também existe isso. Então, a parte do WAP, que a gente vai falar aqui agora, tá o Client-Side Protection até a regra do WAF. Não vamos falar de Client-Side DOS, vamos focar aqui nessa proteção entre bot e API Security, tá? Fiquem à vontade, por favor, de qualquer pergunta, para ser uma coisa mais interativa, né? A Marília vai ajudar a gente para ter essa participação de vocês aí, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e vamos começar agora. Então, falando aqui do que a gente entrega para os clientes, a proteção de bots e API Security, o API da Imperva, é muito simples de fazer uma instalação, literalmente uma troca de DNS, né? E a gente já fica com FQDN protegido para o tráfego que vem da internet. Podemos falar assim, eu acho que tem mais uma slide no meio, onde eu falo da proteção para on-prem e também para cloud, onde pode ter fluxos de tráfego que não necessariamente enfrentam a internet, tá? Então, temos a proteção para as duas coisas. Qual a vantagem de ter tudo numa mesma marca, no mesmo stack, né? É um single stack, então a gente já tem a melhor performance, menor latência. Eu estou acelerando o conteúdo também aqui do cliente. E também no componente de CDN, que é bom lembrar, a gente faz uma conexão com o cliente, a gente utiliza um TCP Reuse, que é literalmente não criar novos canais, utilizar os que já estão feitos, acelerando, né, essa conexão. Então, esse processo tem uma aceleração no final aqui no CDN. Temos uma identificação de ataques coordenados com a Attack Analytics, que é um componente da Imperva, que vem dentro do nosso WAF, né? E também um time 24/7 de suporte, que também analisa os tráfegos de ataques, né? As capacidades do WAP, por que eu trouxe essa slide? O Gartner definiu faz uns anos já as proteções mínimas básicas recomendadas do WAP, né? Inicialmente, capacidades core tem que ter proteção de API Security, DDoS e Bot Management, que é o que a gente entrega. Também entregamos as recomendadas e as core, tá? A gente, na Imperva, entregamos o universo completo de proteções, tá? Então,
coisas que os clientes normalmente falam com a gente. A modernização, aquela jornada de vamos para o cloud, ou muito que acontece muito aqui no Brasil, que o cliente começa cloud, né? A diferença de outros países de Latinoamérica. Colômbia, para mim, poderia estar em segundo lugar na adopção de cloud, mas vocês são claramente o primeiro país, né, na adopção de estruturas e tecnologias cloud. Então, o que acontece com isso? A parte de DevOps, onde você tem um time que tem a capacidade de fazer publicação de serviços, né? E o que acontece normalmente no time de DevOps? Temos um serviço novo, esse serviço novo vai ter um banco de dados, né, grudado nele, vai ter uma API e vai sair para a internet. Tá, mas e aí? Como é que a gente ajuda na proteção disso, na securitização do API, também na capacidade de detecção e bloqueio de bots? Aí a gente começa essa jornada de saiu para a produção e agora como é que a gente traz a parte de proteção, né? Isso acontece muito, faz parte do processo. O DevSecOps também é um papel que um trabalho dentro do time, né? Que é justamente frear essas saídas de produção, não frear, senão que votar dentro do processo as proteções, né? E também ajudar com que o processo não tenha delay, né? E a distribuição de entornos, né? Se você é cloud, você já deve ter cloud, pode ter um prem, classe de Kubernetes em cloud. Bom, todos esse tipo de entornos distribuídos, né? E onde a prioridade é a experiência do cliente, também com segurança, é um desafio para qualquer empresa poder manter esse tipo de proteções ao dia. Falando de onde é que está o ataque do API, eu vou conectar o API com o bot, tá? Então faz parte da mesma solução de WAP, né? 83% do tráfego de uma aplicação é API. Por que é importante? Porque a gente sempre fala que ter uma proteção de bots não é somente um problema de bots. Não é só eu ligar uma proteção de bots. Eu preciso entender qual é o tráfego API, porque vai ser a origem dos ataques, e depois juntar isso em uma proteção só. 35% foram ataques de business logic. Business logic é literalmente quando o cara começa a fuçar no API, tentando entender como é que está criado o tráfego, como é que ele faz a chamada. Eu não deveria, em um site, deixar que o cara comece a adivinhar e fuçar com Postman, com qualquer ferramenta que vocês conheçam ali, entendendo o tráfego, porque isso vai virar em um bot no final. Uma vez que o cara entenda, isso aqui tem um business logic attack, posso fazer isso, aí ele vai lá e cria o bot. Marilda, pode falar. Acho que já tem uma pergunta aqui que vai de encontro com o tema que você está falando. Aham. Como lidam com chamadas feitas por bots através de APIs ou outras interfaces que não são diretamente web? Tá. Para o que não for web, a gente tem um componente que chama de API Anywhere, que a gente literalmente gruda no API Gateway do cliente, pegamos o log, né, e entendemos o tráfego, porque tem muito API, muita chamada API que não necessariamente tem um FQDN, não necessariamente roda em um site, né? Então, esse tráfego é atendido com esse API Anywhere dentro do site, dentro do API Gateway, bem desse lado, né? Se tiver o outro API Gateway, que nem tem saída da internet, também a gente recomenda utilizar o API Anywhere. E, logicamente, isso fica numa tela só, que é isso do CloudWAF, né? Então, você não vai ter duas telas que ficar olhando duas soluções diferentes. É importante esse ponto. Obrigado pela pergunta, Marisa, muito boa. E 35% desses ataques com o API é account takeover, são contra API. Sabe aquele barra login, que às vezes é um API? Bom, é importante também ter uma proteção para esse tipo de ataques. Por que a gente separa as estruturas de proteção para os diferentes tipos de ataques? Aí o pessoal, ontem eu tive uma conversa com um cliente, ele me falou, tá, mas eu tenho um WAF. Não, tá, tudo bem. Mas ele não vai entender o que está acontecendo com a chamada API, porque para ele é uma chamada HTTP, HTTPS, limpando que ele não venha de uma fonte conhecida de ataques, limpando que a chamada não seja um CVE com um ataque específico para alguma ferramenta, alguma vulnerabilidade, limpando que não seja um DDoS, botnet, e limpando que não seja uma ferramenta suja, né? Que a suja a gente chama de um conjunto de ferramentas, por exemplo, ferramentas que são utilizadas para hacking.
o Kerr, Postman, o Burp Suite também, porque a gente conhece que normalmente as investigações começam por aí. Então, isso para a gente é conhecido como ferramenta. Tudo que não for isso, o WAF não vai saber o que está acontecendo, tá? Pode ser qualquer WAF, ele não é feito para fazer isso. Então, as chamadas de podfuzzing, tampering, manipulação de parâmetros e violação do contrato de API, a gente precisa do API Security. Aí a gente consegue entender, o cara está trocando de parâmetro, o cara está utilizando um token que ele já pegou, né? Tem, a gente já viu aplicações com token de 25 dias, né? Então o cara pega esse token, abre o APK do aplicativo, pegou o token, pronto, é uma chamada API, e além disso, jogo o bot no meio. Então, temos a manipulação aqui, o fechamento desse tipo de ataques estruturais com API Security, tudo bem. O CoreWAF vai trabalhar com isso. Mas comportamento de bots, como é que a gente segura isso? As business logic attacks, a enumeração, automação e bots sofisticados. Tem hoje em dia captcha farms. Literalmente, o cara aluga uma farm para passar um captcha. Antigamente era bem difícil, né, quando a gente encontrava um captcha. Hoje em dia é mais simples. Você aluga essa captcha farm e pronto. Ponto importante, a gente utiliza não somente o CAPTCHA da Google, que para a gente é um dos melhores que se existe, né? Porque está ao dia e sempre estão melhorando as técnicas de evasão, né? E também a gente tem a possibilidade de utilizar o HCAPTCHA. Também dentro da automation, a gente faz a detecção de diferentes ferramentas de automação e bots sofisticados. Aqueles bots que ele entende o tráfego, ele sabe adicionar parâmetros para não ser pego na chamada, né? Só que a gente utiliza um conjunto de ferramentas para poder fazer o blocking dessas chamadas. Falando de API Security. API Security é um problema de dados, de aplicação, é um problema de automação de bots, é um problema de fraude e também um problema de ataque de DDoS. Se a ferramenta de vocês estão procurando para API Security, não tem toda essa quantidade de parâmetros de segurança, por algum desses lados vai ter um problema, né? Agora, o que um cliente me fala, não, mas eu já tenho o DDoS, eu já tenho uma ferramenta que olha fraude, eu já tenho uma ferramenta de bot. Mas você vai olhar 4, 5 telas diferentes, tudo isso vai dar 5, 6 tipos de logins distintos e vamos chegar no 100 estourando a quantidade de EPS. A gente entrega esse trabalho feito. A gente pega todas essas fontes, entregamos um log só dos eventos, né, que acontecem. Por que é difícil segurar um ataque de de API? Já vou voltar pro lado do bot. Porque o API tem uma superfície de ataque grande. Arquiteturas são muito diferentes. Já tem vários clientes perguntando. A gente tem REST hoje, RESTful, né? Mas a gente está pensando em ir para GraphQL. Tem alguns que já começaram a trabalhar com gRPC. Então, vai mudando a quantidade de arquiteturas que você tem disponíveis, mas como é que eu faço uma proteção, né? Para todos esses tipos de arquiteturas de API. Bom, a gente entrega esse universo de proteções. Também tem os consumidores de API, que isso aqui, Mobile Labs, vira bot, fazinho. O cara pega o APK, né, você sabe que tem um monte de lugares que você pode pegar o APK, e o APK, você pode rodar ele com o celular roteado, e você vai entender o tráfego dele. Então, também a proteção desse tipo de chamadas e também a proteção da origem da aplicação é muito importante, né? Adjuntando isso, automação, né, e supply chains partner, vocês já têm visto vários ataques desse estilo, né, onde o cara tem um JS, esse JS o cara modifica na origem e pronto, são 100 mil clientes que são impactados, né. Hoje em dia um código de um site tem uma estatística 60 a 70% são código de terceiro, você copia e cola o código, tá tudo bem, mas temos que ter um controle disso, entender por que está acontecendo isso, né. Vamos bem na hora, sim. Problema antigo do lado do API, isso inventário, não está ao dia, literalmente é uma coisa que você pergunta numa empresa, você tem um inventário, tem um Swagger, alguma coisa para eu pegar e poder entender o tráfego? Não. Client-side state management e a programação por desenho. Eles já estão entendendo como é que eu faço para entrar no API, como é que eu faço para pegar dados, como é que eu faço um bola dentro do API Security. As soluções tradicionais não chegam a conseguir fazer a segurar o ataque de API que vira bot depois. Então, aqui embaixo, soluções de point solution ou nicho, né, não pode mitigar ataques volumétricos ou de botbots. Por isso que a gente fala de a integração
de WAP. Nosso API Security Framework faz discovery, verificação, detecção e remediação de todos os ataques. Tem um cliente outro dia me perguntava, mas teu módulo de API Security, ele fala com alguém dentro do WAF? Não, ele tem regras prontas para fazer o blocking disso. Eu não preciso conectar com ninguém para fazer o blocking, até porque meu tráfego está entrando pelo WAF, né? Então, pego esse tráfego, o API Security já tem essas regras, tipo firewall, eu já faço blocking do que for tráfego sujo de API. Shadows API estão por todos os lados. Você já pega um API de um cliente, o que acontece com o Shadow API? O API nunca foi documentado, né? Ou parcialmente documentado. O API trocou de versão porque a versão da aplicação mudou. E agora? Como é que a gente faz se mudou a aplicação, né? Como é que a gente mantém esse inventário? Se esse API saiu do ar, ou deveria ter saído, e ela fica na árvore de API, na definição, é um problema. Alguém pode ir lá e cutucar esse API, né? Mantendo essa aplicação, esse APK antigo, né? Então, é importante. E a preferida aqui, que a gente vê, não é uma coisa do Brasil, é mundial isso aí. Pegaram uma API que é privada, só que no desenvolvimento o cara fala, não, mas ela precisa estar na internet. Eu vou trocar ela daqui para cá. Tá, mas quem que tá fazendo a segurança dela? Do nada ela ficou entregando dados que não eram para a internet. Então, esses são pontos importantes de ter a proteção. Como é que a gente faz a proteção do API? Descobre classificação e inventário. A gente descobre esse API, classifica e faz o inventário. Aqui vem a conexão com o WAP, né? Pegamos os APIs que a gente entende que são de alto risco, chama HVT, High Value Target. A gente pega esses HVT e criamos uma regra específica dentro do ADP, do Bot Protection. A monitoração por comportamento. A gente entende também de onde que ele vem, por que ele está fazendo isso, porque do nada ele tem um spike, sabe quando ele, cara, do nada, assim, de 10 chamadas vira 1 milhão de chamadas. Então, rate limit ajuda muito nesses casos, um rate limit dinâmico, não estático, né, para não ter bloco de conexão. E mitigação, a mitigação não é necessariamente morrer no API Security. Pode ser no bot, pode ser no DDoS, pode ser em qualquer componente da solução. Eu vou dar um overview aqui rapidinho do API Security. A gente tem o management, pegamos o management dos API, aí você pode ter os hosts, recursos, endpoints e a classificação de dados, onde tem dados importantes, né? Onde tem dados que são críticos para a empresa. A parte do Idorbola, isso aqui é importante porque isso depois vira um bot, né? Aqui temos uma chamada feita, eu não vou explicar o fluxo completo, mas serve para ajuda com a explicação. Faço uma chamada, tem um authorization bearer, né, que pode ser um token. Esse token é válido contra um objeto específico. Deveria ser feita a chamada contra esse objeto. Só que o cara pega esse mesmo bearer, esse mesmo token, e faz uma chamada contra o outro objeto dentro do serviço. E o serviço retorna, né, o valor. Literalmente, o cara descobriu que, trocando o ID, eu posso começar a pegar dados de clientes, ou dados de negócio, não é necessariamente um usuário senha, né, que você encontra, tem 32 bilhões de contas vazadas na internet. Então, ir atrás de conta não, mas dados, especificamente dados. Se eu pego esse token, e esse token para mim valida toda a minha estrutura de API, eu faço o bot, pronto. E o bot vai trazer todos os dados que eu puder, né, dentro do site ou dentro do aplicativo. A detecção de bola, que é ponto importante, a gente entrega o parâmetro onde é que está quebrada essa autorização, tá? Eu vou falar nesse parâmetro e-mail. O que você precisa saber, como pessoal de segurança, sobre o aplicativo? Você não tem que configurar nenhuma regra. Signature, você não precisa clicar em 300 regras para, será que se eu ativo essa regra vai bloquear alguma coisa? Não, a gente faz isso. E conhecimento do aplicativo também não. Então, isso ajuda num relatório de vulnerabilidade, falando, gente, precisamos trabalhar nisso aqui, para o pessoal de desenvolvimento. Vamos fechar esse bola aqui, que está dando errado, né? E aí você tem todas as especificações. A tela é maior, lógico, tem as partes do código e tal, mas já a gente ajuda encontrando, achando onde que está a vulnerabilidade e dentro do código. Pontos de API vulneráveis, a autenticação está quebrada, literalmente o que a gente estava falando ontem. Validação de token. Normalmente um token não deveria
viver mais de 10 minutos, né? Como falei antes, a gente achou token de 25 dias. A gente ajuda com esse Broker Authentication pelo lado do AVP, conseguimos criar um token no celular para ele ter um token do serviço da Imperva, não do aplicativo. Não precisa mexer no aplicativo. O cliente abriu a conexão com o site de vocês, isso como bot protection no celular, tá? Abriu a conexão, a primeira chamada é contra meu serviço da Imperva. Eu faço a validação dele, de onde você está vindo. Qual é a posição sua? Você está em pé? Faz 15 horas? Não, você está uma farbot, né? Aí eu mando para ele uma validação. Normalmente um bot, mesmo que esteja num celular fisicamente em pé, né, ele vai ser pego, né? Que outras validações eu faço de entorno do que o aparelho não tenha um rootkit, não esteja entregando um SSL localhost, que é o método que utilizamos para, por exemplo, pegar tokens, pegar chaves, né? Então, todo esse tipo de proteção é feito também no celular. Broken Property Authorization, essas são as regras que eu estava falando antes. Eu consigo abrir aqui. Novos passos, novos métodos, parâmetros faltantes, a gente faz o block request aqui no meio. Então, isso já está feito na camada de API. Você jogou API, a gente estudou o tráfego, pronto, o bloco já foi feito, tá? Ponto importante para isso, com isso a gente segura os ataques de API. Por que é importante? Até na nota fiscal do final do mês da Sensidia, do teu API Gateway, seja a marca que for, do teu cloud, isso que eu segure essas chamadas pode literalmente baixar o custo do teu cloud. Isso aí que não estou falando somente de segurança, tá? É uma questão de custo também. Eu estou ajudando vocês a diminuir o custo. Chamadas de bot que são feitas por aplicativo, e essas chamadas estão saindo pela internet e voltando pela internet, por que você não faz internamente? Também teve clientes que no relatório do bot, o cara tinha 45 mil chamadas, né, por dia feitas por fora. Estão indo contra a infraestrutura. Então, bom, eu saí um pouquinho do foco, mas vamos voltar aqui. É importante ter essas considerações que não somente a gente vai ajudar pela parte de segurança, senão também a não aumentar o custo do cloud, ou também on-premise, porque também chamadas de graça, né, no back-end tem um custo, né? E Excessive Data Exposure, a gente vai falar qual esses endpoints estão entregando mais informação da que deveria. O exemplo que eu falei antes, uma endpoint privada vira uma endpoint pública. Tá, mas alguém fez uma análise do que ela está entregando? Tá o catálogo de serviços completo aí? Preços e coisas que não deveriam estar para os clientes? Tá, por quê? Vamos analisar isso. Então, a gente rapidamente consegue identificar isso aí. Isso aqui é um pouquinho, eu sei que é uma slide um pouquinho cheia, mas deixei aqui para você ter um pessoal mais técnico. Se alguém te fala, eu faço o WASP API Security Top 10 com minha ferramenta, tá, mas os Technical Attacks, literalmente a gente vai segurar com a parte do WAF, tudo que for Technical Attacks. API, eu tenho aqui a parte de específico, né, ataques específicos. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas é importante entender que o tráfego API é bom saber que a maioria faz um DDoS. Se você vai olhar na estadística dos nossos clientes, antes de ter uma chamada API, você pode ver que eles têm muita chamada, 45 mil, 60 mil eventos por dia de API, tá? Que a gente conseguiria segurar na camada da Imperva, até com o WAF, tá? Como é que a gente faz, respondendo um pouquinho melhor a pergunta do Manilha, como é que a gente faz a parte de monitoração de API e o WAP, como é que ele funciona, né? Um pouco mais aberto, parte de arquitetura, né? A gente tem a proteção do WAP aqui na frente, fazemos API Security, Advanced Bot Protection, Account Takeover, também faz parte do bot, e o resto das ferramentas que vai dentro do WAF. Proteção de DDoS, camada 7, CDN, bem dentro do nosso serviço, não tem custo adicional o CDN, ponto importante. Attack Analytics, aqueles dashboard onde a gente junta as proteções, e aí vem o dado, o API, ele já vem limpo. Então, no on-premise, como é que a gente segura um data center, pode ser um cloud também, o tráfego do API Gateway, do cadastro de Kubernetes, da aplicação legacy, que não sei como é que eu faço a proteção disso. A gente tem o API Security, que é um módulo que trabalha ligado no API Gateway, e também podemos inserir ele no cluster de Kubernetes, sidecar, ou dentro de um servidor legacy. Literalmente, a gente faz sniffing da porta,
tá? Então, como é que a gente faz a proteção? Primeiro, o API Security. Aqui tem um pouquinho uma cara diferente, então tem um local console, mas os dados vão chegar no Imperva Cloud Management Console. Bom, só uma slide um pouquinho mais bonitinha das camadas de proteção e como é que fica. Só vou abrir um pouquinho mais aqui. Por que é importante contar com essa proteção de API? Então, aqui os parâmetros de cartão de crédito, os riscos associados, os endpoints, as vulnerabilidades que tem aqui embaixo. E olha, a quantidade de endpoints que a gente encontra com essas duas, sem autenticação e com excesso de informação, no Brasil, porque eu sou chileno, mas trabalho aqui na Imperva no Brasil, cara, é uma coisa muito grande, muito grande. Porque assim, você está literalmente entregando a tua empresa, né? Você tem um endpoint sem autenticação e ao mesmo tempo ele entrega muita informação, tipo, bom, fecha tudo e desliga, né, cara? Porque pra quê? Não faz sentido. E ponto importante, esse processo de detecção de endpoint sem autenticação em que você dá exposure é muito rápido na Imperva. É só jogar o FQDN sem fazer blocking. Eu não preciso mexer na infraestrutura de API nem de aplicação. É só jogar o CloudWAF na frente, tá? Vamos lá. Eu vou pular essas aqui. Esse slide é importante. Vamos entrando na parte do bot. Como é que a gente faz a proteção de API Service Abuse Protection com a camada de DDoS? Como é que a gente diferencia o bot de humano? Os bots que são bons e os bots que são ruins, como Bot Management, Imperva Bot Protection, roubo de credencial, avulso de API com Imperva ITO, que faz parte do Bot Protection, fusing, retenção de anomalias, discovery de vulnerabilidades, descoberta de vulnerabilidades, e o inventário sempre atualizado é com Imperva API Security. Então, cada ferramenta dentro do nosso WAP faz uma proteção, né, diferente. Vamos pular isso aqui. E aqui, vamos falar do bot. Como é que a gente faz a integração, tá? Pegamos o API Security, ele já está olhando o tráfego de API. A gente já vai saber quais endpoints têm alto risco, podem ter dado sensível, ou uma quantidade de chamadas altas, né? A gente identifica esses HVT, a gente faz onboarding desses APIs no AVP. Bot Protection. Vou pular da parte... É isso aqui. Eu queria chegar nisso aqui. Bot Protection. Como é que está dividido o tráfego hoje em dia de bots? Você pode ver aqui. O tráfego que você quer no site é 57,7%. Tá? Vou repetir. 57,7%. Bad bots, tráfego que você não quer, é 27%. E bots que você poderia querer, tráfego do Meta, do Google, Bing, né? Todos esses crawler searches que a gente encontra na internet, é 14%. Então, nosso foco, primeiro diferenciar o tráfego, lógico, e depois aplicar a proteção aqui, nessa camada do bad bot. Como é que o bot normalmente entra, né? E o que ele está atrás de um site? Criação de conta. Criação de conta fake, né? Ele literalmente roda um robozinho, vai criando conta. Para quê? Para depois utilizar essa conta com cartão de crédito roubado. Vamos lá roubar as coisas. Pode ser que você não tenha um site com venda, mas tem site de criação de conta, também ele pode ser utilizado, né? Account takeover, literalmente roubar a conta ou fazer a utilização de conta, né? Que vocês viram que tem 32 bilhões de conta na internet hoje em dia. O cara vai tentar com o robozinho, né? Entrar no site até achar uma conta que tem uma senha esquecida. A maioria dos usuários, você pergunta para algum pessoal da família, né? Marinda, pode falar, pode falar. Desculpa. Não, só aproveitando, como você está falando aí sobre os tipos de ataque, tem uma Hum, pergunta aqui, né? Como lidam hum. com os bots que utilizam técnicas de scraping para extrair dados dos sites? Bom, tá. O scrapping, que vem aqui a continuação, é bem difícil de poder entender como é que ele funciona, tá? Literalmente, os sites que tem algum dashboard, alguma coisa publicada, ele vai lá, o bot vai lá e pega esse conteúdo e deixa no site dele. Ou pega esse valor e faz um cálculo, qualquer coisa, empresas de seguros,
Até de pagamento de IPVA, por exemplo, tem os sites, os dashboards, onde você tem dados aí, né? Por que que é importante fazer a proteção? Porque o bot pega esses dados, né? Pode criar um product listing, ou seja, um catálogo de produtos e serviços, pegando todos os dados, criando um site falso, né? E também pegando esses dados, criando um site e a Google publicando, né? Que isso já aconteceu, a gente já fez vários relatórios da Google falando, gente, olha esse site, tem 2 meses de criado o site, tem um Let's Encrypt, né? De certificado, o registro do DNS é qualquer coisa, site russo, né? Então, esses conteúdos do seu site são críticos. Para quê? Para você prever que ninguém pegue esse conteúdo e utilize no site. Como é que a gente faz o scrapping, a proteção do scrapping? A gente no bot temos 3 proteções. O web scrapping, chama literalmente web scrapping, e temos 3 tipos de um high, medium e o low, né? A gente liga os 3 e vemos qual que ele estava atento, né? Por quê? Analisamos o tráfego, olhamos o que está acontecendo com o seu tráfego. Pode ser que internamente, ou seja, externamente, você tenha um robozinho indo e voltando, trazendo informação. Tem que fazer o whitelist logo de cara. Mas o high e o medium, normalmente, ele já vai derrubar a maioria das técnicas de scrapping, tá? Então, é super importante ligar isso se você tem produtos, se tem alguma informação que alguém possa criar um site novo com essas informações disponíveis na internet. Então, essa é a técnica que a gente utiliza. No WAF on-prem, tem uma regra também que faz um counting de eventos. Vou explicar rapidinho. 200 eventos, 200 extrações de itens em 60 segundos, está tudo bem. É um usuário normal. Se passou do evento 201, a gente faz um blocking. Então, é preciso entender como é que está a estrutura. No caso do ABP, a gente não precisa ir lá no site, entender o site. A gente já faz um entendimento de onde que ele vem. Esse modelo de scrapping é feito com machine learning, porque logicamente precisa entender a utilização, a curva de utilização do site. Se só às 9 da manhã eu tenho 100 usuários, está tudo bem, faz parte. Eles estão navegando no site. Mas se só às 2 da manhã, 4 da manhã, e tem um cara fazendo 1000 requests, isso aí é um bot que a gente precisa entender e fazer o blocking. Muito boa pergunta, Marido, obrigado. Então, o scrapping faz parte da nossa detecção. Inventory hoarding faz parte do WASP também. Tem a parte do scalping, snipping, que é literalmente a revenda desses produtos. Se vocês têm um site de e-commerce, é uma coisa que acontece normalmente, o cara vai lá na loja, faz o login na loja e compra uma série de produtos. Tinha um cliente aqui no Brasil que ele, no momento que o cara fazia o, o movimento de pegar o item e jogar ele no carrinho de compras, ele já fazia o movimento do objetivo, do produto da venda. Então, o que a gente fez ali em trabalhar esse inventory hoarding, segurar esse tipo de que o cara pegue 300 produtos e não faça a venda no final. O produto fica ali no carrinho de compra, né? E o carding, que é a utilização de cartão de crédito, que todo mundo já conhece e sabemos como é que funciona isso aí. Como é que a gente faz a proteção com bot protection? Vamos ficar nesse slide aqui um pouquinho mais. O web server, ele tem o Advanced Bot Protection para o web. Aquilo que eu falei, eu ligo a VP, ele começa a pegar a chamada, eu tenho um JS, já entrego um JS para o cliente, eu já sei, né, se ele já é um navegador identificado. Aí o cliente me fala, tá, mas se eu tenho, sei lá, 100 milhões de clientes por mês, você vai fazer o processo de detecção por 100 milhões de clientes? Não. A primeira chamada do cliente, eu já vou categorizar ela, vou perguntar para o navegador, você consegue executar MP3 e MP4? Sim, tá, é um navegador normal, não tenho nenhuma coisa estranha, fora do padrão, né, dentro da comunicação, tudo bem. Você está utilizando o site, eu mando para o cara uma cookie, que no final é um token, esse token tem uma validade para ele poder voltar a entrar no site até ele reiniciar o equipamento. Então é tipo um ticket dourado, sabe, Golden Ticket. Ele consegue entrar e voltar, tá? Só se ele fez a utilização normal do site. Então, faço o fingerprint do dispositivo, verifico se o cara é humano, posso até fazer a contabilização de cliques, velocidade do clique, né? Temos proteção de CAPTCHA, temos várias proteções aí. Advanced Protection for Web API é aquilo que a gente estava falando antes, é trazer literalmente a gente trazer
este endpoint e fazer a proteção dele. E Advanced Protection for Mobile Apps, é o que eu falei antes, utilizar o SDK, pegar meu aplicativo, fazer o deployment desse novo, e aí a gente já faz a proteção dele do serviço. Pode fazer a pergunta, Marília. Acabei de ver aqui. É uma boa pergunta. Perfeito, já surgiu aqui, já queria mandar. A forma de licenciamento é semelhante à Akamai por tráfego limpo? Tá. Sim, é clean traffic para o WAF. Para o bot, é por quantidade de chamadas do bot. Eu sei, vocês vão falar, não, mas você tá doido, como é que eu vou saber a quantidade de chamadas que eu tenho de bots? O que a gente recomenda nesse caso é pegar o FQDN, jogar nossa proteção, tudo em modo simulação, ou em modo passivo, né? Para a gente poder contabilizar o bot. Depois a gente faz uma extrapolação dos quantidades de evento e fala, tá, 30 dias você está gastando tanta quantidade de chamadas de bot. O bot também, ele pode ser comprado por separado. Você não precisa pegar, se pegar um plano de CloudWAF, sim, mas a proteção de mobile apps, API e web faz parte de um pacote maior, tá? Um professional. Deixa eu explicar um detalhe referente à minha concorrência, que veio na pergunta. Eu não vou cobrar de vocês nenhum tráfego que for sujo, independente do tamanho do ataque. A gente já pegou semana passada, acho que foi 40 gigas de tráfego durante horas no cliente aqui no Brasil, só que o cliente nem soube que estava sob ataque. Esses 40 gigas em planos de outros concorrentes, não vou falar o nome, porque a gente no final, são poucos e a gente se conhece, né? Que eu vou falar assim, eles têm um limite. Então chegou 1 giga de tráfego, sobre esse giga eu vou cobrar, né? Essa sujeira que está chegando no site. Eu não vou cobrar nada que for tráfego sujo, tá? Então é um diferencial importante. Tua nota fiscal do mês não vai ter uma variação, tá? A única variação que a gente poderia ter é pelo lado do bot, né? Que esse processamento do bot pode ter uma variação. Por isso que a gente recomenda fazer a POC, tá? Mas para o AF, ataque de DDoS, isso tem um custo só, que é o Clean Traffic, e a gente não adiciona nada na conta final, tá? Isso é um ponto importante de diferencial. Obrigado, Marindo, pela pergunta. Tem mais alguma pergunta? Tem relacionada ao comportamento do ataque, né? Você falou um pouquinho aí sobre dispositivos móveis, tem uma que se é possível identificar bots que operam em dispositivos móveis. Mas como é feito isso, né? Tá, vamos lá. Acho que expliquei um pouquinho, mas vamos um pouquinho mais em detalhe daqui nesse lado do Mobile Apps. No código do aplicativo, vocês têm um aplicativo nativo ou utilizam qualquer outro tipo de programação? Bom, a gente suportamos uma quantidade de linguagem de programação, mas vamos lá. Vamos supor que você tem um Native iOS ou Native Android aplicação. Pegamos o código da aplicação e a primeira chamada é contra meu serviço. Então o cara abriu o aplicativo, a gente conecta e fazemos a validação dele. Se ele tem um rootkit, aquela história que eu conversei do certificado SSL, por exemplo, se a chamada está sendo capturada, né? Uma vez que a gente identifica isso, a gente faz um blocking ou não. Olha, tem um caso de sucesso aqui no Brasil com um aplicativo que tem mais de 10 milhões de instalações, acho que é um pouquinho mais, tá, não vou arriscar, mas é uma aplicação muito utilizada aqui no Brasil. Ele tinha um problema literalmente com chamadas sendo feitas com o QHTTP, que é o User Agent, que é uma aplicação de Android utiliza normalmente. Até aí, ela estava indo bonitinha, só que depois disso, ela fazia umas chamadas que não deveria lá dentro. Então, como é que a gente faz essa proteção? Literalmente utilizando Bot Protection para mobile apps. A gente cria essa aplicação, sai essa aplicação para o mercado e já temos a proteção. Por que é um diferencial importante isso? No Brasil, umas coisas que vocês, como brasileiros, já sabem, a gente tem um alto nível de pirataria, né? Tanto de aplicações, de tudo que a gente encontra normalmente, até por uma questão de imposto, é mais fácil, né? Então, vamos pegar um APK Spotify no mercado, aí a gente pega um APK pirata, né? Julgamos esse APK dentro, temos Spotify de graça, só que vai um rootkit dentro. Então,
ele vira literalmente, né, o coitado do celular faz parte de uma bot farm, né, e aí pode ser utilizado para essas finalidades de bot. Então, isso acontece muito. Esse cliente que eu falei antes, ele fez o deployment do aplicativo e pelo menos 3% dos celulares que estavam dentro das chamadas tiveram a chamada bloqueada pelo bot protection só de cara, só de fazer o deployment dessa aplicação, tá? Uma pergunta muito boa. Obrigado, Marina. Tem mais alguma pergunta aí no chat? Por enquanto, não. Acho que a gente pode seguir. Tá legal. Obrigado. Então, voltando um pouquinho sobre a escolha da ferramenta para fazer o blocking, né? Qual a mitigação certa para o objetivo certo, vocês podem ver aqui para a parte de status attack, isso aqui é literalmente o WAF, tá tudo bem, passou RCE, SQL Injection, XSS, IRA, o Bobla tá aqui, isso é API. Então, a mitigação, isso aqui é o WAF mais API. Mas aqui já muda o cenário, né? Quando já o cara vem com esse scalping, carding, broken object level authorization, broken function level authorization, que são coisas do API, tá? E além disso, criação de conta fake, scalping, cartão de crédito também. Olha a capacidade. Essa aqui é uma amostra, tá, do que a gente consegue fazer. Temos mais tipo de blocking. O que a gente recomenda fazer é fazer sempre um request blocking. Mas olha o ponto importante aqui. O que você pode mandar de volta para ele? Mandar um captcha de volta, que é a coisa mais normal se for um aplicativo, tá? Se for um API, não recomendamos criar um captcha, porque o API não vai entender o captcha de volta, né? Rate limit, ponto importante, entender quais são a quantidade de tempo que o usuário utiliza o aplicativo. A gente tem um default, mas de repente o default é muito alto. Se você já tem a quantidade de tempo que o usuário normal gastaria num aplicativo, 20, 30, uma hora, né? Minutos, né? A gente já adiciona. Tar pitch e deception é uma coisa que a gente tem utilizado, é bem legal, porque assim, eu vou explicar um pouquinho como uma farm de bot funciona. O cara aluga uma VPS, pode ser na Contavo, pode ser na DigitalOcean, que as nossas favoritas aí sempre aparecem nos top 10 de chamadas. Você paga $5 por uma VM, então você pega umas 5, $25, né, mais ou menos, e você cria o rovozinho e vai lá. Só que você pode ir trocando IP, então você já está fora o negócio do IP. Qual o deception? O que a gente faz com o deception? É a traçada de resposta para o bot. Qual é o ganho disso? O cara que tem uma farm bot está pagando essa quantidade de dólares, o que ele quer? A resposta rápida. Eu quero pegar o dado, senão eu vou para o próximo site. Porque não faz sentido eu ficar aqui, né, com esse gasto, gasto entre aspas, é barato, mas não o cara quer o dado de volta rápido. Então, o Deception é enviar um pacote atrasado. Esse processo pode durar 2 semanas, que o cara continua e nossa resposta é bem lenta, né? É devagar. Então o cara, no final, ele fala: não, aqui não dá. Essa resposta para mim não serve. Ele vai embora para o próximo site. Só que a gente recomenda fazer o blogging, né? Da sessão, tá? Mas tem cliente que fala: não, eu vou deixar um deception aqui porque a gente tem muita bot farming, tá? Então é uma técnica que a gente utiliza também bastante para fazer o blocking disso. Eu vou falar um pouquinho do account takeover, tá? E esse slide que eu queria mostrar para vocês. Account takeover é literalmente, isso faz parte do bot protection, tá? Por que é importante contar com a proteção de login e senha? Tem um crescimento, esse slide precisa atualizar esses números aí, mas a quantidade de ataques continua subindo, né? Mas olha os países e o terceiro lugar é o Brasil. No mundo, por quantidade de ataques de ITO. Ou seja, o cara, de novo, pega um bot, joga um CCV com conta, usuário e senha e bate contra o site. Isso é importante, vocês terem uma proteção no barra login. E barra login, normalmente, está virando barra V1 API, né? É uma API que faz o processamento do login. Então, tem as duas proteções. Primeiro, proteger a estrutura da chamada contra o login e depois proteger o ataque, né? Que vai contra o site. Então, ponto importante para a quantidade de chamadas API.
Como é que fica a carinha do ITO, que faz parte do Bot Protection? Aí vocês podem ver aqui a quantidade de login, quantos CAPTCHA foram servidos, entregues, né, para os clientes, quantos foram mitigados, né? As credenciais roubadas, né, nos últimos 7 dias. Likely, ou seja, possível conta roubada. Por que é importante isso aqui? Você pega esse like credential, clica aqui, gera um CCV. Esse CCV vai ajudar vocês com o seguinte: pegou esse CCV, manda para reiniciar a senha, porque essa senha já vazou na internet, já existe. Então, é super importante ter esses leak credential em consideração, mesmo que tenha suspicious successful login baixinho, deu 16, né? Esses leak credential é bom dar uma olhada uma vez por dia, mandar para fazer o reboot, reinicializar a senha do cliente. E fechando aqui essa parte de o app, né? Como é que a gente faz uma ferramenta sozinha? A gente entrega uma ferramenta chamada Attack Analytics, que faz parte da nossa solução de WAP. Eu pego todos os eventos, API, DDoS, WAF, bot, e jogo no Attack Analytics. A carinha do Attack Analytics. Esse é o nosso diferencial, que eu acredito é um diferencial bastante grande dos meus concorrentes. Temos 35 mil eventos nos últimos 7 dias, que viraram 257 incidentes. Esses 257 incidentes viraram 14 críticos. Então, se eu sou analista de segurança, eu tenho o CloudWatch da Imperva, tá? Todas as proteções ligadas. Começo o meu dia, aonde que eu vou ficar olhando? Vou ficar olhando os 35 mil eventos dentro do SIEM e ficar doido achando onde é que tem uma correlação? Não, essa correlação já está sendo entregue aqui. Eu já estou correlacionando os eventos. Então, vamos focar nos 14 críticos e não focar em 35 mil eventos. Isso já vem dentro dos planos, não o plano core, que é o mais básico, no segundo plano já tem integrado o Attack Analytics. Também entregamos aqui o incidentes por ataque origem, a ferramenta que foi utilizada, as violações que foram stops, né? E o que foi cada uma delas. Como é que fica a segunda carinha dentro do Attack Analytics com incidentes? Você pode clicar aqui em block e a quantidade de eventos. Você vai ver que o cliente tem, não sei lá, 20 mil eventos e block zero. Por que tem block zero? Ah, o API não está ligado, o bot protection não está ligado, SQL injection não está ligado. Então ele já te entrega aonde é que está acontecendo isso. No caso, eu peguei de um cliente, isso aqui mesmo, dá 100% block, né? Então tá tudo bem. Mas, assim, é uma parte de insights que você normalmente não teria com outra aplicação e você teria que criar seu próprio dashboard no SIEM para juntar tudo isso. E fechando aqui da parte do Attack Analytics, temos os insights aqui no final, onde eu falo para vocês, esse IP que literalmente está atacando o teu site, você deveria tirar do long list, tá? De novo, é olhar uma vez por dia esses eventos. Também esse tipo de eventos é entregue como um log, né? Então esse log pode ir direto para o SIEM também, do Attack Analytics. É um log menor, porque eu já estou processando esse ataque, mas eu estou falando aqui, por favor, considere tirar esse IP do teu log list, porque esse IP é um IP de atacantes, né? Que a gente deveria tirar. Bom, deixa eu ser slide, nada a ver. Bom, eu queria deixar 10 minutinhos se tiver alguma pergunta no chat para a gente poder falar aqui. Tem sim, Andrés. Vamos lá. Acho que tem duas perguntas que a gente pode juntar em uma aqui, né? Que é como é feita a identificação entre bot e ser humano, e também pergunta sobre bots bons e maliciosos. Tá. Voltar atrás. Acho que. Desculpa a gente ter que voltar atrás, mas é mais fácil. Esse aqui. Então, a parte de diferenciação de bots, além dos modelos de machine learning que eu estava falando antes, eu tenho regras que já tem uma base de clientes, né? Como a Imperva tem clientes no mundo, todos os serviços de WAF, também on-premise, né, eles reportam o evento, faz um relatório do evento. Eu não pego dado sensível, somente pego o IP e qual foi o tipo de ataque, o signature, né? Isso fica no meu cloud, né? Então, para esse tipo de ataques, eu já faço diferença. Onde que ele vem? Se é um cara que já visitou ou fez ataque de outros clientes da Imperva. Então, esse é um super ponto, ou seja, um ponto super importante para a gente poder fazer o blocking disso. A verificação do dispositivo, também saber se o cara é um humano. Literalmente o bot ele não respeita muito os tempos de chamadas, né? Lógico. Então a gente sabe quanto demoraria uma interação no site, porque a gente já fez o baseline do site. Então
Qualquer coisa que for menos tempo de interação, ou o cara é muito rápido, literalmente, mexe rápido no celular, que normalmente não é, porque o bot ele não espera, né? Ele chega e manda, né? E ele faz as interações muito mais rápido. Também faz o fingerprint do device em geral, ou seja, sabemos sistema operacional, só com a chamada do feita HTTP já vem bastante informação, faz a categorização dele. Pelo parte do API, a gente já passamos o blocking do API Security, então essa chamada já vem limpa, pelo menos com essas regras de firewall, entre aspas, que a gente já apresenta, né, que são firewall de comportamento, basicamente, para o API. Então, lembrando que aqui eu já vou inserir esse cookie, que já tem um token, que é meu, e já esse cliente, se já fez uma visita uma vez, tá limpo e ele pode continuar visitando. Pelo lado do Mobile Apps, a gente também cria um token. No momento que ele abre o dispositivo, eu vou fazer a validação, e além disso, além dessa validação de limpeza do aparelho, que ele não tem nada rodando dentro do aparelho dele, eu vou fazer a validação de um token. Esse token ele é gerado de forma automática, cada 10 minutos. Vocês não precisam mexer na aplicação. Eu vou gerar esse token no meu serviço contra o celular com o número que ele tem, né? Ele tem uma chamada ali. Eu vou gerar esse token cada 10 minutos. Se o cara pega esse token e ele modificar o token, eu vou falar, meu amigo, aí tem outro. Porque esse token não é eterno, não dura 20 dias, não, 10 minutos. Então, se ele modificar o token, eu vou considerar ele como um bot. Então, temos diferentes tipos de proteções, dependendo de onde vem a chamada aqui, mas é uma coisa de tentativa e configuração. Por isso que a gente sempre fala, utilize o app para ter a proteção do API e o web. O mobile, a proteção para mobile é opcional, mas aqui é onde a gente concentra a maior quantidade de ataques API com bot. Tem mais alguma pergunta ali? Pergunta sobre casos de uso e exemplos comuns, né, de bots. Sempre os casos de uso de bots, os bots normais que trazem até a time dos sites, que ele vai lá contra, ver se o site está funcionando. Tem bots da Palo Alto, é relativamente novo esse bot, da Google também tem. E tem bots do Bing, que é literalmente o bot bom que ele quer saber se o site está bem ou não. Também a gente, estava esquecendo esse detalhe, a gente tem uma parte de allow, que é permitido, né? Onde a gente pega as ferramentas, né, de monitoração, qualquer ferramenta que vocês têm ali, a gente já tem essas ferramentas indexadas ali, com os sets de pés de cada uma. Na Dynatrace, por exemplo, estava tentando lembrar o nome, a gente já sabe as origens dela. Então você não precisa lá mexer, criar um whitelist. É só ativar essas proteções, ou seja, esse allow, tráfego allow. Também IPs do Azure, IPs que vocês precisam de whitelist, é só inserir elas e elas já ficam dentro da proteção sem nenhum problema. Então, faz parte do processo de detecção de bots fazer esses whitelist de ferramenta, fazer os whitelist de IPs que vocês utilizam normalmente, para não ficar fazendo blocking de coisas que deveriam ser não bloqueadas, né, e deveriam ter o tráfego fluindo, né? Agora, detalhe, teve um cliente que falou que ele queria que um token fosse autorizado. Olha, autorizar um token é um problema, porque esse token literalmente não morre, né? Ele está inserido dentro da aplicação e ele fica aí forever and ever. Então, falei para eles, cuidado com esse token. Do nada, ontem, o cliente me falou, tô com um ataque de bots. Falei, tá, fui lá ver nos modelos de machine learning e efetivamente era um dos whitelists que estava batendo. Ou seja, o cara achou o token e começou a atacar. Ele viu que não estava bloqueado, foi embora. Então, ponto importante, não faz whitelist de token porque dá errado. E se você fizer o whitelist, faz o whitelist de outro tipo de parâmetros. Pega outro tipo de parâmetros, junta 3, 4, 5 parâmetros, se precisar fazer o whitelist, né? Tem que ser cuidadoso com o que vai ser deixado sem inspeção dentro do WAF, tá? Agradeço aqui a presença de todos vocês, o apoio do Andres. Obrigada, Andres. E uma ótima tarde para todos, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente.